Você que acompanha o Deus ZebraCast vai ter 15% de desconto na Insider usando o cupom ISDEUZebra. É isso mesmo, legal demais, né? E presta atenção, somando as promoções que já existem no site, esse desconto pode chegar até 38%. Você não vai perder essa, né? Então aproveite, cupom ISDEUZebra, mas é só no mês de março, hein? Corre lá. Não, ele não fala em nome do Corinthians. E como aquelas declarações da Leila, agora ao contrário, né? Acabam caindo dentro do clube, dentro aí do conselho, da diretoria, porque vira e mexe, ela dá uma cutucadinha no Corinthians. Isso aí do jogo, né? O presidente... Quero ver o contrato. Quero ver o contrato de patrocínio. Eu nunca vi nenhum clube mostrar um contrato de patrocínio aberto. Assim, nem ela mesma mostra o contrato dela com o Palmeiras. Como é que isso, esses bastidores... Essas provocações são da própria imprensa, né? Quando ela está sendo questionada, a pessoa responde para a imprensa. Então, assim, a gente não pode entrar nisso, é o que eu falei. Essas brincadeiras, esses cutucões, faz parte do jogo, cada um puxa a sardinha pro seu lado. O que não cabe é ofensa, o que não cabe é a gente acirrar ânimos de uma forma que reflita na torcida e que gere violência. É isso que a gente tem que ter cuidado, a gente está numa função que requer muita responsabilidade, porque a gente move, a gente move a massa, às vezes alguma manifestação que a gente faz, então a gente precisa tomar cuidado, ter respeito. O resto da brincadeira vale, tudo bem, vai do jogo, cutuca aqui, cutuca ali e tal. Mas, enfim, a gente tem que ter respeito. Ainda mais tratando uma mulher, né? O que ele falou? O que o Mário Gobi falou? Ele falou assim, vem um português aqui e manda no árbitro, agride o jogador do São Paulo. Alguma coisa de agressão? Ofende o árbitro, caga na cabeça da Federação Paulista, né? Também. E da CBF. E todo mundo baba ovo pra ele. Ele é competente, mas calma, aqui tem uma cultura, tem futebol. Os outros técnicos estão começando a bater nos árbitros também. Se o senhor Abel pode fazer isso, os outros também podem. Esse cara pensa que é o quê aqui? Ele apita jogo, fala mal da federação. Se você não gosta de como é aqui, vai embora. Vai treinar o Almeria ou quem ele queira. Ele ataca a imprensa, agride nas coletivas, é desrespeitoso com jornalistas e ninguém fala nada. Está tudo bem. O que ele fez com o Caleri e ninguém falou nada... Não, todo mundo falou. Estamos aqui sem lei, sem ordem, sem organização, cada um faz o que quer. É uma série de amadores cuidando do futebol. Salvem-se quem puder. Ele é delegado, ele podia agir. É verdade. Em vez de falar, ele podia agir. O que ele poderia ter feito? Pergunta pra ele. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa não cabe. Até porque tá falando dos outros, não cabe. O problema não foi nem só isso, foi a resposta dele quando o Palmeiras fez uma nota. O que ele respondeu? Pô, foi muito pior. Isso sim a gente fez um desagravo, porque assim... isso que motivou... Eu liguei pro presidente da federação e falei, o Mário não fala em nome do Corinthians. Desculpa, porque assim, ele xingou... Você teve que ligar pro presidente da Federação Paulista? Eu liguei porque eu acho que cabe a mim, como presidente do conselho, falar, no Corinthians não tem nada com isso. Ele fala o que ele bem entender. Qual que foi a resposta aí do... Tentando achar. A Leila fez uma manifestação pelo Palmeiras institucional, ele falou, essa mulher não serve nem para lamber as solas do meu sapato. Não tem moral para lamber, então assim, não tem cabimento, né? Ele falou isso da Leila? Então não tem cabimento, é desrespeitoso. Ixi. E aí assim, é contra a portuguesa, contra a mulher, não cabe isso. O Corinthians não aceita isso. O Corinthians sempre foi líder nessas questões das minorias e tal. E hoje mulher é a maioria, também não cabe a gente fazer isso. Não fica Ele falou, a Leila não tem moral para limpar a sola do meu sapato. Baseado em que ele falou isso? Abel é o melhor do Brasil, mas não tem direito de extrapolar. Tá com a língua afiada, o senhor Mário Gobi. Na entrevista, a gente estava falando sobre técnicos. Eu estava defendendo os técnicos. Eu fiz uma tese em defesa dos treinadores. Penso que estão totalmente desprotegidos, abandonados, e que hoje vigora o princípio de que a culpa é do técnico. Não se responsabiliza em nada os jogadores e o elenco. Não tem direito de pedir multa o técnico mais. Os técnicos estão no fim aqui no Brasil. Dentro desse contexto surgiu a questão do Abel. E eu disse que o Abel é o melhor técnico em excelência no Brasil. Contudo, isso não lhe dá o direito de extrapolar como ele vem extrapolando. Isso tudo bem, mas antes ele estava falando do português. Então fica um negócio, parece que até... Essa outra declaração do Benja aí, sobre a notícia do Fabinho Soldado.
Tá falando que tá sem clima lá, tal, não sei o quê. Como é que foi escolhido o Fabinho para ser o executivo? O conselho tem alguma participação Não. nisso ou não? É só da diretoria? E se esse suposto rumor aí, se é verdade? Então, Você conhece ele? Você é amigo dele? Não conheço. É um profissional que foi contratado pelo Corinthians. É uma livre escolha do presidente, do diretor de futebol. Acho que é importante ter alguém nessa função, até para você ter uma outra instância para lidar com esse tipo de questão dentro do futebol profissional, porque o diretor estatutário, ele não recebe. Que hoje quem exerce a função é o Rubão. Antigamente era vice-presidente de futebol. Sim, eu lembro. Isso. Aí você tinha o diretor também. Podia até ter mais de um. E aí, quando mudou o estatuto há muito tempo atrás, passou a ser só diretoria de futebol. Eu acho ruim isso, até porque, assim, externamente, as pessoas que... Você vai num sorteio, por exemplo, da Confederação Brasileira de Futebol, você vai num sorteio da Sul-Americana. Aquele que mexe a mesma bola, a menina. Mas quando chega lá no sorteio da Conmebol, aí chega, se apresenta, quem é você? Eu sou o diretor do futebol do Corinthians. Dos outros clubes, normalmente vai o vice-presidente. Aí, eu sou o vice-presidente de futebol do Vasco. Então. As pessoas que não conhecem acham que o Corinthians mandou alguém numa instância inferior. Esse é vice-presidente de futebol, esse é diretor. Fala, por que não mandaram o vice-presidente de futebol do Corinthians? Por que não veio o presidente? Dá a impressão que você está menosprezando aquela organização que está responsável pelo torneio, pelo campeonato. Não é isso, é que o nosso estatuto mudou a nomenclatura. Então, acho que tem que voltar a ser vice-presidente, porque dá uma impressão que você é o cargo máximo aqui, depois do presidente. A importância que está lá, A importância que você está dando para o evento. Uma vez o Corinthians mandou o chefe da segurança no sorteio da Sul-Americana, ou da Conmebol lá. Muito absurdo. Então, se parece... Quando foi isso? Faz uns 7 anos, sei lá, 6 anos. Nós tivemos aí... Foi no Roberto, na época do Roberto? Não. Ou do Gobi mesmo? Não sei se foi do por Gobi, aí. do Andrés. Por aí, né? Foi um pouco antes Foi antes da pandemia. Mas assim, o cara que tá... Esses caras estão se lixando, pô. Dane-se. Então assim, eu acho que é importante isso. Desculpa, mas foi antes da pandemia ou foi o Andrés? Pode ser. Não foi na época do Írio, foi antes. Que depois do Andrés... Mas assim, eu tô falando até institucionalmente. Eu acho que é muito ruim isso pro clube. Então assim, externamente é importante você ter o cargo de vice. Acho que as diretorias deviam ter vice-presidente, até porque no estatuto fica melhor e assim, fica mais transparente. Aí você tem o vice-presidente da área, o diretor... diretores adjuntos, nomeia os assessores, que é para saber quem é assessor no clube. Senão fica um monte de assessor e ninguém sabe quem é. Até porque o sócio também, quando encontra no clube, sabe que o cara é assessor da piscina, assessor da bote, e tem uma reclamação, vai fazer direto para a pessoa. Aí não fica distribuição de carteirinha. Fica efetivamente o assessor tem que trabalhar. Mas, enfim, eu acho que teria que ser assim. Mas são cargos, esse cargo é de livre nomeação do presidente e também demitido imotivadamente, se quiser, mas são cargos estatutários. E aí ele tem que ter o profissional. E eles criaram lá esse diretor remunerado, enfim, seria o gerente de futebol. Antes era o Alessandro, agora fizeram uma nova estruturação interna, isso. Né? E aí tentaram contratar um profissional que estava no Atlético Mineiro, não conseguiu. Rodrigo Caetano. Isso. Foi tentado mesmo, o Rodrigo Caetano, então. Ele foi para a CBF. Fizeram uma abordagem, né? E ele falou que não ia sair naquele momento, agora parece que foi para a CBF. Eu não sei se tentaram outros, pode ser, mas aí é especulação, não sei. Não fui comunicado, nem deveria ser, a não ser numa conversa, mas não tive essa conversa.